Bom, vamos lá, pessoal. Muita gente me aborda aqui perguntando, tirando dúvidas, falando e etc. Então eu decidi gravar esse vídeo para ser muito direto, muito objetivo e ajudar o maior número de pessoas possíveis, baseando-se na experiência que eu tenho e que obviamente outras pessoas também aqui no LinkedIn têm, que compartilham dicas do que fazer, como fazer, se você tem intenção de morar e trabalhar em outro país fora do Brasil. Nesse caso aqui, não se aplica você trabalhar do Brasil remotamente para outro país, tá? É para você se mudar do Brasil para esse outro país, residir nesse outro país, trabalhar na empresa desse outro país na vaga na qual você foi selecionado. E vamos entrar nesse assunto, que é muito importante, porque muita gente tem dúvida, muita gente não aceita, muita gente não quer, e tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, vou falar especificamente nesse vídeo sobre Portugal. Portugal, existe um mito por trás, que muitas pessoas falam e que é verdade, né? Apesar de ser mito, mas é verdade. Tem informações no Instagram, tem informações no LinkedIn, tem informações no YouTube. Você vai encontrar informações em diversos lugares. O que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Primeiro de tudo, Portugal é o país da Europa que menos paga para um profissional de tecnologia? Sim, é. Os salários são os menores? Sim, são. Então, se você que pensa em se mudar para Portugal, que gostaria de se mudar para Portugal, ou que conhece alguém que gostaria de se mudar para Portugal para trabalhar na área de TI, avisa a pessoa que, se a pessoa está indo única e exclusivamente pelo salário, para essa pessoa nem perder o tempo dela, porque não vale a pena. Não vale a pena deixar a vida dela inteira aqui no Brasil para ir morar e trabalhar em Portugal apenas pelo salário. O importante nesse caso é você olhar o todo. Primeiro ponto, não é porque Portugal é um país onde a língua nativa falante deles é o português, assim como no Brasil, que o profissional não precisa ter inglês. Diferente do Brasil, Portugal está localizado geograficamente na Europa e se relaciona, comercialmente falando, com outros países da Europa que falam outros idiomas, com a Espanha que fala espanhol, com a França que fala francês, com a Alemanha que fala alemão, com a Holanda que fala holandês e assim por diante. Sendo que todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria sabe, e quem não sabia fica sabendo agora, que, comercialmente falando, a língua utilizada para se comunicar é o inglês. Então, mesmo sendo em Portugal, né, se você quer morar e trabalhar na área de TI em Portugal, você precisa ter o inglês. É mandatório. Só que existe uma grande diferença nesse ponto aí que muitas pessoas não conseguem entender. Ter o inglês mandatório para trabalhar em Portugal faz sentido por conta dessa troca de comércio que eu acabei de falar. E outro ponto é, quando o cliente pede que você fale inglês, ele não quer que você seja nativo do idioma. Se o cliente quisesse alguém que fosse nativo do idioma, ele procuraria nos Estados Unidos, ele procuraria na Inglaterra, ele procuraria na Austrália, ele procuraria na África do Sul, ele procuraria em países onde a língua oficial é o inglês. Ali ele vai encontrar profissionais que falam inglês fluente. Este não é o caso. Se o cliente está buscando pessoas de tecnologia no Brasil, ele já sabe, ele já tem a ciência de que a possibilidade de fluência é mínima. Porque hoje no nosso país, pelo menos 5% ou talvez um pouquinho mais falam inglês fluente. E o que é o inglês fluente, gente? Vocês estão vendo como eu estou falando aqui com vocês em português? Se você fala dessa forma aqui, com essa cadência, com essa velocidade, com essas palavras e etc., isso é fluência. Uma coisa importante de falar é que existe um abismo entre o inglês avançado e o inglês fluente. Isso aqui é fluência. Se você não tem isso aqui, você não é fluente. E tá tudo bem. Eles não querem fluência. Eles não buscam fluência. Eles buscam, geralmente, pessoas que falem o inglês ali entre o nível B2 e C1. Sendo bem sincero, eu que rodo vagas para Portugal, eu que conheço Portugal,
como o vídeo é falando de Portugal especificamente, estou garantindo a vocês, tá? E se vocês não acreditarem em mim, não tem problema, podem pesquisar. A maioria das vagas de tecnologia pede pelo menos o nível B2 ou nível C1. Como esses níveis são divididos? Os níveis que existem hoje são A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 sendo básico, vamos separar entre básico, intermediário e avançado, tá? Para ficar mais fácil. A1, básico 1. A2, básico 2. B1, intermediário 1, aquele intermediário inicial ali, que já saiu do básico. A2, Upper Intermediate, que eles chamam, né? Que é como se fosse um intermediário caminhando para um avançado. C1 é o inglês avançado. C2 é o inglês fluente. Então, nenhuma vaga, dificilmente até hoje eu vi como recrutador, alguma empresa pedindo alguém com nível C2. Geralmente, não é via de regra, mas geralmente é um B2 e é um C1. Se você tem um nível B1, um nível B2, por exemplo, dentro da explicação que eu dei agora, você pode e deve se aplicar para a vaga. Porque aqui no Brasil é uma cultura nossa, tá? Essa autossabotagem do eu não acho que o meu inglês é bom o suficiente, eu consigo entender muito bem, escrever muito bem, eu consigo ler muito bem, mas eu travo na hora de falar. Eles não estão procurando isso. Você vai participar de uma daily onde você precisa ouvir bem em inglês e entender o que está sendo pedido de você. Que teste que você tem que desenvolver dentro daquela sprint. Você entendeu isso, você sabe o que você tem que fazer? Ótimo. Você precisa comunicar ao seu time, ao seu tech lead, dentro da sua squad, o que você fez. Ou se você está com alguma dúvida do que você precisa fazer. Se você sabe falar isso, se você sabe fazer essas perguntas, você está se comunicando. O que eles querem são pessoas que saibam se comunicar em inglês. Apenas. Única e exclusivamente isso. Então, deixa toda e qualquer insegurança do lado, tá? E se aplica para a vaga. Isso se você quer morar e trabalhar em Portugal. Portugal, como eu falei antes, você não pode olhar pelo salário. Se for, não perca seu tempo. Não vá. Porque realmente é o menor salário para TI na Europa. Só que se você olhar por outro lado, existem N vertentes aí. Se você busca qualidade de vida, Portugal é um ótimo local. Se você busca segurança, Portugal é um ótimo local. Dependendo do cliente contratante, ele vai te oferecer benefícios, como, por exemplo, um plano de saúde, que te dá mais segurança ainda, moradia por um tempo determinado, que você vai chegar lá e você vai ter um teto para você ficar, vai te dar mais segurança ainda, auxílio na obtenção do visto, na parte burocrática, a empresa vai fazer por você. Então, melhor ainda, que você não vai ter gasto. E a empresa sempre estipula um tempo para você se mudar para Portugal, porque ela entende que é um processo complexo. E é um processo demorado, porque envolve documentação, visto, etc, etc. Resumindo, a empresa fazendo tudo isso para você, você aceitando a proposta, quando você começar a trabalhar, você vai começar a trabalhar remotamente do Brasil, até a sua documentação estar pronta para você viajar. Então, pare e pensa comigo aqui. Digamos que o trâmite leve aí de 30 a 60 dias. Você já vai estar trabalhando aqui do Brasil, da sua casinha, e já vai estar recebendo em euro o salário que foi acordado lá no início. O que vai possibilitar você a chegar no país com uma gordurinha, ter um pouco mais de segurança, talvez comprar sua passagem aérea, por exemplo, dentre outras coisas, e fazer sua programação. Porque geralmente, né, é esse o tempo que é pedido para você poder se mudar, entre 30 e 60 dias. Lembrando, esses benefícios que eu falei que o cliente oferece varia de cliente para cliente. Então, isso precisa ser conversado e acertado na conversa com o cliente. Primeiro ponto. O que você me oferece para que eu vá para Portugal? Ou, de repente, se a pessoa recrutadora como eu tem essas informações, cabe a nós passar para vocês, pessoas candidatas, para que vocês se sintam confortáveis, confiantes e seguros de que vocês estarão fazendo a melhor escolha. Assessoria, buscar no aeroporto, todas essas possibilidades existem. Só que para tudo isso acontecer, tem que ter planejamento. E você tem que querer fazer. Você tem que querer ir.
sabendo de todos esses pontos que eu trouxe. Não pense apenas no salário. Leve em consideração todos esses pontos que eu acabei de elencar aqui para vocês, para que vocês façam a melhor escolha. Tá, Dani, mas por que você está fazendo esse vídeo específico de Portugal, falando tudo isso com uma riqueza de detalhes, trazendo várias possibilidades e várias informações? Porque tem muitas vagas em aberto em Portugal. E tem um outro ponto que é importante ser mencionado. Portugal pode ser uma porta de entrada para a Europa. E aí ali pode ser o seu início. Você fica ali 1, 2, 3 anos, né? Porque pode existir um contrato de fidelidade que a empresa pede que você fique trabalhando com ela, porque ela teve um custo enorme para levar você para Portugal, já que você não gastou dinheiro com isso, quem gastou foi ela, nada mais justo, né? Passado esse período de que você precisa estar naquela empresa, que você não pode trabalhar em outra empresa, você está com as portas abertas para você aplicar para vagas na Alemanha, na Holanda, na França, em outro local que você sempre sonhou em trabalhar. E você pode usar o tempo de experiência que você teve em Portugal, mais o tempo de experiência que você já tinha no Brasil, para conseguir vagas extraordinárias. E aí eu estou falando financeiramente. Então pensa em tudo que eu acabei de falar. Eu sei que o vídeo está longo, peço desculpas por isso, mas é preciso vocês entenderem o todo, e não apenas uma coisa. E parem com a mania de ficar se cobrando que o seu inglês não é o suficiente. Quem tem que saber se o seu inglês é suficiente ou não para a vaga é o contratante, é a empresa, e não você. Se você consegue se fazer entender, se você consegue se comunicar e você tem as skills, ou seja, os requisitos para aquela vaga que o cliente está buscando, você pode ser contratado sim. E aí, mudar a sua vida toda, entendeu? Então vamos parar um pouquinho, vamos pensar, tem vaga em aberto, tem possibilidade. Se você quiser mais dicas, se você quiser mais segurança, se você quiser saber mais sobre as vagas, me chama que eu tenho total prazer e liberdade para te explicar melhor ainda, em mais detalhes se você precisar, tá? Porque tem vaga em aberto em Portugal e tem muita vaga em aberto. Mas você precisa levar todos esses pontos que eu falei em consideração e, principalmente, ter certeza do que você quer fazer. É isso mesmo que você quer? Você se planejou para isso? Porque planejamento é a palavra-chave. Se você se planejou e é isso mesmo que você quer, a hora é essa. Me chama que eu vou te ajudar. E com muito prazer. E com 200% de transparência. Sem letrinha miúda, sem tentar te enganar, sem tentar te ludibriar, porque você que me acompanha aqui no LinkedIn esse tempo todo, sabe exatamente como eu sou e sabe como eu trabalho. E é assim que funciona. Eu trabalho com a verdade, eu trabalho com a transparência e principalmente com a humanização. Então é isso. Espero para que a nossa semana comece muito bem com todas essas informações e que esse vídeo realmente ajude a você que está se programando, querendo ir morar e trabalhar em Portugal ou qualquer outro país, ou talvez você conhece alguém que tem esse desejo e tem essa vontade, esse vídeo também pode ajudar e pode servir, beleza? Qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição, pode me chamar. Podem comentar aqui embaixo, como vocês sempre fazem. Podem me chamar na DM, porque tem vaga e tem muita vaga. Porém, tem todos esses pontos que eu trouxe que você precisa levar em consideração. Então pensa, se você já tem um planejamento feito, você pode estar morando na Europa, em Portugal, daqui a 45 dias, ganhando em euro, mudando a sua vida. Pode ser a oportunidade que você estava esperando. Então depende de você. Depende de você querer, depende do seu planejamento. O meu papel aqui é ser transparente, trazer todas as informações que você precisa para tomar a melhor decisão, tá? E dizer que tem vaga em aberto. Então, se você quer ir e você tem os requisitos, vem falar comigo, tá bom? Excelente semana pra gente, excelente semana em todos os sentidos e muito sucesso. Surgiu dúvida, surgiu pergunta, algo que eu não falei aqui, me chama e eu te ajudo. Porque o meu papel como RH, como recrutador, principalmente para vagas internacionais, é exatamente esse.
tá bom? Que tenhamos todos uma semana de luz, uma semana de muitos sorrisos, de muitas conquistas, de muitas vagas fechadas. E o que vocês precisarem de assessoria, de conversa, de mentoria com relação a qualquer vaga internacional, não somente para Portugal, porque vocês viram já no meu LinkedIn que eu trabalho vaga para outros países também, fala comigo. Seja no privado, seja aqui embaixo, mas fala. E eu espero de coração que todas as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo ajude a você ou a qualquer outra pessoa que tenha essa vontade e que tenha esse desejo. Contem comigo, tá bom? E vambora, vamos trabalhar!